Fala, ouvinte! Seja muito bem-vindo à Torre de Marfim, o podcast que conecta ciência, jogos e curiosidades para quem está antenado no futuro. Nós estamos aqui com o pessoal da Unesp de Rio Claro, nós que fazemos, né? E hoje a gente vai fazer nossa entrevista com o Leonardo. Seja muito bem-vindo, Léo. Pode se apresentar, por favor. Oi, pessoal. Sou Leonardo, sou professor de computação aqui no Departamento de Estatística, Matemática Aplicada e Computação e tô aqui para participar da Torre de Marfim hoje. Exatamente. Locutores temos... Muito prazer, Guilherme. Eu sou a Nívia e vamos então falar um pouquinho da carreira do Leonardo. Como anda a vida, Léo? Bom, tudo bem, tudo tranquilo na correria de sempre, mas estamos aqui participando. Léo, seja muito bem-vindo novamente à nossa Torre de Marfim. Espero que esteja tudo pronto para soltar algumas magias aqui com a gente. Então, ouvinte, abra seu editor de código, prepare sua stack de aprendizado e vem com a gente, porque hoje o Torre de Marfim vai começar. Léo, então começando assim pelo início, quando que foi que você decidiu que ciência da computação seria a sua carreira, assim, pra vida, né? Porque é uma escolha que às vezes muda a vida inteira. Ah, não, isso é verdade. Eu fui decidir isso mais ou menos quando eu tava lá no colegial, né, ensino médio. Eu fiquei pensando muito, refletindo sobre isso, o que eu vou fazer da minha vida. E aí eu olhei e falei, bom, o que eu gosto? Eu gosto de jogo. Aí eu tinha um primo que trabalhava com jogos, falei, e aí? O que eu posso fazer, né, Ivan? O que eu posso fazer? Ele falou, uma das coisas que tem é programação. Se você achar legal programação, você pode fazer alguma coisa nesse sentido. Eu falei, pô, da hora, nunca tinha programado na minha vida, mas eu falei, pô, legal, né, vou fazer faculdade e vou fazer o próximo Final Fantasy, né, tipo, foi literalmente a minha linha de raciocínio. Eu falei, bom, computação é isso, vamos lá. E aí eu fui, né, vi um pouco sobre a área, onde tinha os melhores cursos e tal, e foi quando eu prestei vestibular e fui lá pra USP de São Carlos fazer minha graduação. Bem interessante, Léo. E entre tantas áreas da computação, o que te atraiu especificamente para essa área de desenvolvimento de jogos, assim? O que fez você se interessar mais? O que começou foi a parte de eu gostar de jogar. Né, eu comecei ali, gostava de jogar, e quando eu fui pra USP, eu descobri que tinha um grupo de estudos, né, que lá o pessoal chama de grupo de extensão, de desenvolvimento de jogos, o FOG, né, o Fellowship of the Game, e eu falei, pô, não, eu entrei querendo isso, é agora, vamos lá. Foi aí que eu descobri que fazer jogo não é nada fácil, né, e aí eu fui lá estudar, não sabia nada de como fazer um jogo, eu sabia jogar, e fui estudando e eu falei, pô, isso é legal, né? Fazer jogo também é legal, além de jogar. E foi quando eu tomei gosto pras coisas. Eu falei, pô, não, gostei, eu quero tentar trabalhar com isso mesmo, assim, algo que eu gostei mesmo. Teve algum projeto ou momento na sua trajetória de estudante, ou mesmo trabalhando já na área, que te marcou, que você considera um marco importante para seu desenvolvimento como pessoa e profissional? Olha, eu acho que a minha iniciação científica foi um decisório, né? Porque até lá eu pensava muito em seguir carreira de mercado mesmo, mas aí eu comecei a eu descobri, né, com o meu orientador, o Cláudio, que depois virou meu orientador pro resto da vida, que tinha como pesquisar jogos, né, na época ninguém se falava disso, era 2012, 2013, aqui no Brasil não existia quase, né, pesquisa em jogos, tipo, você não ouvia falar disso, lá fora tinha algumas coisas, era um pouco mais comum. E aí eu falei, pô, dá pra fazer isso mesmo? Não, calma aí, pô, eu quero. E eu fiz a minha iniciação científica, foi muito legal, a gente conseguiu uns resultados muito legais, publicamos pôster numa conferência internacional, eu fiquei muito animado. Tivemos problemas ali com o FAPESP, tirar bolsa e tal, mas faz parte da carreira, né? Só que isso me deu um gosto legal por ciência. E foi quando eu comecei a pensar, pô, mas e se eu virasse professor? Né, eu acho que esse foi um turning point, assim, um ponto-chave. E o segundo ponto-chave foi também quando a gente estava nesse grupo de estudos e meu orientador, né, o Cláudio, o professor Mônaco e o professor Osório viraram pra gente e falaram, pô, precisamos de uma disciplina de jogos aqui, né, a gente não tem nada de jogos, tem o FOG, que é super grande, não tem nada de jogos. E eles chamaram eu e outros veteranos do FOG na época pra criar uma disciplina, né, a gente ajudar eles, porque eles não sabiam a parte de game dev, a gente que era especialista, então fazer essa parceria para criar uma disciplina, e a gente criou, e a gente dava aula como palestrante lá, né, com palestrante convidado, foi uma disciplina que a gente ficou 7 anos ali gerindo ela, cuidando dela, e, cara, durante esse período, que foi já no meu fim da minha graduação, eu falei, pô, eu gosto de dar aula, eu gosto disso, e aí foi o ponto que eu falei, não, gosto muito de jogos, mas eu
não vou pro mercado, eu vou fazer pesquisa, eu vou fazer mestrado nisso, tentar virar um professor, porque eu gosto de dar aula, eu gosto de pesquisar, eu gosto de jogos, vamos tentar unir tudo. Aproveitando, você tem alguma dica, assim, pra pessoa que tá em dúvida se quer seguir carreira profissional, se quer começar a lecionar? Olha, eu diria pra experimentar e ver, né, o que você acha melhor. Esse tipo de decisão é uma decisão muito importante, né, muito impactante na vida da pessoa, porque, querendo ou não, é uma decisão que você, claro, sempre pode mudar, né, nada é escrito em pedra, mas quanto mais cedo você tomar uma decisão, pelo menos para pensar, bom, eu talvez queira uma carreira acadêmica, ou talvez queira ir pro mercado, é melhor para você se preparar. Porque para ir no mercado, geralmente você precisa de um portfólio, você precisa de projetos envolvidos, você precisa ali publicar coisas para ter ali numa entrevista de emprego. E a carreira acadêmica tem o equivalente dela, que é tentar fazer uma iniciação científica, publicar artigos, cuidar de extensão, cuidar de monitorias, né, estágios docentes na pós-graduação e tal. Então, eu acho que é legal você tentar definir isso cedo. Como você pode tentar fazer isso? Tentar experimentar. Né? Eu acho que eu gosto de alguma coisa de pesquisa, quero experimentar. Procura uma iniciação científica, vai atrás de um professor, acha alguma área que você tem interesse e tenta fazer uma iniciação científica nessa área. Eu talvez queira mercado de trabalho. Tenta arrumar um estágio, ou tenta participar de um grupo de estudos, ou um grupo, né, empresa júnior da sua universidade, para ter essa experiência e tentar ajudar na sua formação, na sua decisão, né? Porque é uma baita decisão importante, então nunca tomem de pressa isso daí. Como você mesmo disse, no Brasil a gente tem um certo bloqueio, assim. É muito difícil você ter visibilidade no meio científico. O que você acha que a gente poderia fazer para aproximar mais a ciência da população? Isso daí é uma pergunta muito legal, assim, uma sofrência, assim, que todo pesquisador tem muitas vezes, né? É uma coisa que eu discutia muito com o meu orientador também, porque a gente vê muito na academia ciência de papel, né? Você faz lá sua pesquisa pensando em publicar numa revista, numa conferência e só. E ela nunca vai ver a luz do dia, ela muitas vezes não tem uma interface muito grande com a população. E aí tem o outro lado também, que é, às vezes até você faz alguma coisa que tenta chegar lá, mas você não tem essa via de mão dupla, né? Essa conversa, o diálogo, que tem as duas partes interessadas. Então, assim, acho que ponto número 1 é você tentar pensar suas pesquisas sempre em algo que concilie um desafio científico com uma necessidade da população, da indústria, o que quer que seja, né? As minhas pesquisas, a gente sempre tentou fazer muito isso. Às vezes é um motivo ruim, entre aspas, nosso, porque a gente tentava fazer pesquisa muito aplicada e tem muito lugar que vê isso com, entre aspas, maus olhos, né? Tipo, não, como assim você não está desenvolvendo ciência de base? Você está tentando aplicar coisas para resolver um problema real, né? Parece bizarro, mas existe lugares, laboratórios, departamentos, instituições, de modo geral, que tem esses bloqueios, não gostam, né? Veem como se fosse uma ciência de segunda qualidade. Como também, né, além da gente tentar pensar nessa aplicação e tal, que já é um ponto legal, mesmo assim a gente não tem tanto contato, porque muitas vezes essa pesquisa, né, fica muito em conferências, em revistas e ninguém lê. Né? Nem a gente tem tempo como pesquisador de ler muito esses artigos, imagina uma pessoa do dia a dia, que não é da academia, que não tem interesse nisso, né? Não vou ler um artigo científico para saber o que o pessoal vem... Deve ser interessante. Não, é difícil até de compreender. Então acho que a gente precisa muito tentar cuidar dessa parte de extensão, de divulgação científica, né? Como podcasts, né, como esse, eu acho que são muito legais, redes sociais, tentar fazer essa divulgação para chegar mais perto da população e a população tentar entender, né, que na universidade a gente tá fazendo um monte de coisa, né, a gente tem muito projeto legal, tentativa de comunicar, e às vezes a gente nem consegue sair tanto aqui porque a população não sabe o que a gente está fazendo e não sabe que, por exemplo, a gente quer atender demandas da sociedade, a gente quer trabalhar, a gente quer chegar numa solução que sirva para algo, né, que não seja só para publicar um paper, mas, pô, sei lá, meu algoritmo... Exato, meu algoritmo evolutivo pode ser usado para fazer um jogo novo. Pô, eu adoraria alguém chegar e falar, não, Léo, vou usar o seu doutorado ali para tentar fazer um joguinho e tal. Cara, seria uma honra, né? Mas é difícil da gente ter essa demanda e também de ter esse diálogo com a indústria. Né? Não é, aqui no Brasil, ainda mais que a indústria de jogos é relativamente pequena, limitada, né? Você não tem uma mega indústria
pra fomentar a pesquisa. Então, assim, pra gente é difícil de ter esse diálogo porque, cara, tá todo mundo se virando no seu próprio projeto. Imagina parar o tempo de um jogo pra estudar com uma pesquisa, ou parar a pesquisa pra linkar com o jogo. Então, demanda esforço. Não é trivial, mas eu acho que é muito necessário. Como professor, que a gente sabe que você é um excelente professor, que organiza várias PAEGs, projetos de extensão também, quais são os desafios e as recompensas do ensino nessa área? Cara, eu acho que são vários, né? Eu acho que uma coisa legal de saber, né, pro ouvinte aí, é que professor universitário, galera, a gente é professor só de título, né? Eu falo isso porque, primeiro que, assim, das nossas cargas, docência é um pedaço apenas, né? Então, geralmente, no mundo ideal, o professor universitário dá 8 horas de aula por semana, e aí tem um tempo para preparar trabalhos, né, corrigir provas e afins, mas a ideia é que você não deveria passar muito mais que 12 horas por semana dedicada à carga docente. Qualquer coisa além disso, você já está se sobrecarregando porque você tem que fazer pesquisa, você tem que fazer extensão, você tem que cuidar de gestão. A universidade ela é muito autogerida, então a gente tem, claro, técnicos administrativos que ajudam a gente, mas muitas gestões de, deu problema com um aluno tal, ele tá com problema na graduação e tal, é professor que vai se juntar e decidir, né? Não existe uma grande unidade ali que vai decidir essas coisas. Eu acho que a docência é algo que é muito gratificante, apesar de cansativo, né, de demandar algo pra gente além das outras coisas, mas porque faz parte da universidade, a gente tá aqui para formar novas pessoas, que não é só pela docência, também pela iniciação científica, pela extensão, né, pelo contato dessa vida acadêmica, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, a gente ter toda essa parte ali presencial, de todo mundo se ajudando, trabalhando em projetos, mas eu acho que a docência é a parte mais direta, né, que a gente atua com os alunos, e a gente pode transmitir um pouco desse conhecimento. É desafiador, porque muitas vezes a gente vai estar dando aula de coisas que nem são a nossa área de especialidade. Por exemplo, eu dou aula de banco de dados, que eu sei, eu entendo, mas não é minha área de pesquisa. Mas a gente não tem uma disciplina de jogos aqui, por exemplo, para eu falar de jogos. Então, é um desafio nosso tentar fazer tanto os alunos aprenderem a base daquele conhecimento, como tentar se atualizar com o mercado. Porque, de novo, a gente não trabalha no mercado, então eu não vou saber diretamente a demanda mais recente que o mercado teve de banco de dados, mas eu preciso estar antenado, então eu tenho amigos que trabalham, eu pergunto para eles, eu tento me atualizar, mas não é fácil. Até porque a área da programação, computação em si, é um estudo contínuo, né? Demanda de estudo. O mercado está sempre se atualizando, sempre sai um software novo, uma linguagem nova, uma API nova e por aí vai. Então a gente que é docente, né, a gente não tem esse tempo para se atualizar, a gente faz porque a gente quer dar uma aula melhor, mas assim, é mais uma tarefa a mais que a gente faz para tentar chegar nesse objetivo de dar uma boa aula, e eu acho que é extremamente gratificante, né, eu acho assim, pessoalmente eu acho que essa parte de ensino é uma das mais gratificantes na vida de um professor universitário, porque você vê que os alunos aprenderam, que os alunos entenderam coisas com você, ver os alunos, né, semana passada eu trombei com uma aluna minha de banco de dados, falando, nossa, Léo, tô usando muito banco de dados no trabalho, a sua aula me ajudou muito, agora eu sei muita coisa pra fazer, né, quando eu tava de professor substituto, durante o meu doutorado também, tinha turmas de alunos, assim, que já são mais antigos, que eles até hoje falam comigo, nossa, Léo, me ajudou muito ter aprendido algoritmos com você, eu aprendi a programar direito, eu aprendi boas práticas com você, né, hoje eu consigo programar bem por causa da sua aula, né, isso. Cara, pra mim isso é toda a recompensa que eu preciso, assim, principal. Claro que, né, um bom salário, uma boa condição de trabalho é sempre bom, a gente não vive de vento, mas, assim, em termos de gratificação, isso daí pra mim é excelente, assim, maravilhoso. Você falou que o ensino vai muito além das aulas, né? E qual áreas, assim, que você tá fazendo hoje que não são relacionadas a lecionar, tipo, que você tá responsável e tal atualmente? Tem as pesquisas, né, que é como se fosse o carro forte dos docentes das universidades públicas no Brasil. Então, eu entrei na pós-graduação recentemente, então eu estou começando a orientar alunos de mestrado, tem o Caio aí, meu primeiro matriculado, e tem mais uns 5, 6 aí até ano que vem que talvez eu vou começar a orientar. Iniciação científica, né, eu tenho aí oficialmente 8 iniciações científicas na Unesp, tem uma galera do ICMC, né, de onde eu vim, que eu também oriento 2 alunos de lá, eu ajudo a orientar na IC, tem vários de pós-graduação do ICMC que eu também ajudo a co-orientar informalmente, tem algumas burocracias, galera, que eu não posso ser orientador ainda, co-orientador formal, mas a gente tá sempre ajudando, então é co-orientador de consideração, né, e
tem também, claro, extensão, né? Tem gestão, eu tô no núcleo local aqui da parte de didática, né? De desenvolvimento profissional de professores, o CDEP3. Tem as extensões. Atualmente eu tô em 3 PAEGs, né? Que são, como a gente chama de planos de ação de extensão na graduação, que é como a gente tenta trazer extensão para os alunos de graduação aqui na Unesp. Cada universidade faz de um jeito. Então, estamos aqui ajudando no Torre de Marfim, no podcast, né? Um deles aí, eu tô muito feliz de estar podendo gravar esse episódio. Alguns que eu ajudo, um pessoal do ensino médio junto com o professor Milton, do Instituto de Biologia, né? Que é um pessoal do ensino médio, ensino fundamental, que tá fazendo um projeto com ele para fazer um jogo educativo de preservação ambiental, né? Então aí eu tô trazendo alguns alunos da computação para tutorar esses alunos aí, trazer os conhecimentos de computação para eles. E tem também a parte de projetos de VR, AR aplicados, né, para extensão. Então a gente tem um laboratóriozinho no DEMAC que a gente está trazendo alguns alunos e tentando atender demandas externas, né? Inclusive aí, ouvinte, se você tá aí numa escola, alguma coisa, pensou, nossa, eu queria muito uma aplicação de VR, AR, vamos conversar, quem sabe semestre que vem a gente faz algum projetinho junto, né? Olha só, oportunidade já. Oportunidades. Estamos atendendo aí algumas demandas de outras universidades esse semestre, mas tá bem bacana essa ideia. E acho que é isso, né? São muitas demandas, mas resumindo é isso. É muitas áreas, mas é um processo muito gratificante também, né? Ver as pessoas seguindo as coisas e dando continuidade a projetos que você continua. Eu acho uma ação muito bonita. Não, com certeza, assim, a gente tinha, né, um PAEG aí que a Nívia estava, né, semestre passado, que a gente ia numa ONG, né, numa OSC, mudou o nome recentemente, né, na UDAM, ajudar a ensinar essa parte de computação para as pessoas, né, jovens, adultos, idosos também, eles atendem lá, então é muito gratificante poder fazer essas atividades que vão além dos muros, né, da Torre de Marfim da universidade, né, então acho que isso é muito legal, é claro que é mais uma das milhões de atividades que a gente como docente tem que desempenhar, mas é muito gratificante. Ô, Léo, você também trabalhou como apresentador no podcast Por Trás dos Controles, né, na sua outra faculdade. Como foi essa experiência de trabalhar, né, nesse backstage desse podcast e trazer conhecimentos para agora? Cara, foi muito legal, né? Foi mais uma das coisas doidas que Leonardo fez na vida, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de extensão, de fazer coisas diferentes. E aí estávamos lá no FOG, né? Isso tudo surgiu do FOG também, o grupo de estudos de jogos de lá. E veio a Denise, que é a chefe da comunicação lá do ICMC, né? Que o ICMC, o instituto que eu vim, ele tinha um órgão de comunicação. E aí tem a Denise, que é jornalista lá, tem outros jornalistas que trabalham lá, uma equipe excelente. E a Denise virou pra gente e falou, ô Léo, pessoal, abriu um edital da Rádio UFSCar, que é a UFSCar, né? Lá em São Carlos tem a UFSCar e a USP. A Rádio UFSCar abriu um edital para novos programas. Por que a gente não submete um podcast de jogos e tal, de divulgação científica pra isso? E a gente falou, vamos tentar, né? E aí, né? E a gente foi, submeteu, conseguimos. E a gente falou, beleza, temos um podcast. E agora, como a gente faz isso, né? Que era um programa de rádio, meio com estilo podcast. E a gente foi se virando. A gente nunca tinha feito nada parecido. Falou, vamos lá. A galera da Rádio UFSCar deu um baita suporte pra gente. A gente ia lá gravar. Eles cuidavam da edição. Então, pra gente era bem mais fácil, né? O processo. Era mais cuidar de roteiros, convidados e gravar. E foi uma experiência ótima, né? A gente conseguiu renovar aí por 3 anos, mais ou menos, o programa. Aí eles não puderam renovar mais, a gente continuou online mesmo. A gente, às vezes, fazendo por Discord, assim, a chamada, gravava cada um no seu celular e tal. Mas foi, assim, uma experiência muito bacana. É um negócio que dá trabalho, é difícil. Mas a gente vai ganhando experiência, vai ficando mais fácil, né, com o tempo. E mais divertido até. E mais divertido, né? O Por Trás dos Controles é um projeto, assim, que eu tenho muito carinho. Tá lá no Spotify, inclusive. Galera, procura lá se quiserem ouvir. Por Trás dos Controles. Mas é muito bacana e eu tô muito feliz. E agora temos a Torre de Marfim também, né? Pra dar esse segmento espiritual aos projetos. E eu acho que é isso para esse primeiro podcast. Acho que queria agradecer muito você pela sua participação, pelo seu bate-papo com a gente, por trazer conhecimento, falar um pouquinho da sua trajetória. Foi muito bom, muito obrigada por ter compartilhado a sua trajetória aqui com a gente, né? Um pouquinho do que foi todos esses anos funcionando, né? Pra quem quiser, temos o Instagram. Por enquanto, só o Instagram, mas em breve teremos mais. Teremos mais, então você pode ir lá, @torre_de
torre.marfim. Tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Lá no nosso Instagram a gente vai estar postando conteúdos. Todos os links, no momento a gente só tem um, mas eles estarão na descrição do nosso episódio. E é isso. Vamos ficando por aqui. Para você que nos ouviu hoje aqui na Torre de Marfim, onde o conhecimento é como um código aberto. Não perca o próximo episódio. Até a próxima, gente.